Olá, apaixonados pelo terror. Tudo bem com vocês? Dando sequência ao período de horror natalino, trazemos 4 histórias de terror reais de Natal. Mas antes, não esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar este vídeo para que possamos investir cada vez mais no canal para vocês. Porta dos Pesadelos apresenta 4 histórias de terror reais de Natal. E lá vamos nós. História 1. O Papai Noel assassinado. Sou uma mãe solteira do meu filho Marcos Augusto, de 8 anos. Quando isso aconteceu, ele tinha 5 anos e eu tinha 27. Tenho minha própria casa, que foi passada para mim pelos meus avós. Ela fica no lado tranquilo da cidade, com muitas pessoas mais velhas, e ainda moro aqui com o Marcos. Era a época de Natal e eu estava fora com ele fazendo compras. Estava comprando os presentes de Natal para minha família e fomos ao Shopping Morumbi. Visitamos algumas lojas de roupas e uma loja de ferragens, onde comprei um presente para meu pai. Depois de terminar as compras, levei Marcos ao McDonald's para comprar alguns hambúrgueres e sorvetes. Depois saímos do shopping pela saída sul e lá nos deparamos com um Papai Noel do shopping do lado de fora. Ele acenou para nós e disse as coisas usuais do Papai Noel. Em seguida, ajoelhou-se para ficar na altura de Marcos e perguntou o que ele queria de presente de Natal. Marcos levou minha mão mais perto do Papai Noel e eu permiti, porque ele parecia um Papai Noel normal e simpático. Marcos disse que queria um Nintendo Switch, que, ironicamente, era o que eu planejava dar a ele no Natal. O Papai Noel riu e disse: "Se você se comportar bem, talvez você ganhe." Enquanto olhava para cima para mim e piscava. Eu sorri e então ele se levantou e começou a me elogiar, dizendo para Marcos: "Sua mãe é bonita, você sabia disso?" E Marcos riu, mesmo sem entender o que aquilo significava. Eu ainda sorri e então tivemos alguns minutos de conversa aparentemente amigável sobre as loucuras das festas e coisas do tipo. O cara disse que trabalhava para o shopping. Eu mencionei lamentavelmente o estresse de ser mãe solteira durante o Natal e então fiz uma piada sobre precisar da ajuda do Papai Noel. Foi quando o Papai Noel fez o que eu pensava ser uma piada inocente, dizendo: "Marcos, você já ouviu a música Vi Mamãe Beijando o Papai Noel?" E Marcos balançou a cabeça que sim. Então ele se inclinou na minha direção com a bochecha, indicando que ele queria que eu beijasse sua bochecha. Eu ia dar um inocente beijo na barba falsa, mas quando me inclinei, ele virou a cabeça e tentou me beijar nos lábios. Eu afastei meu rosto a tempo. A maneira como ele fez isso foi tão assustadora e agressiva. Ele olhou para mim e começou a rir como um Papai Noel, mas não havia nada alegre nisso. Eu disse: "Vamos, Marcos", e começamos a nos afastar. Ele gritou: "Feliz Natal!" E essa foi a última coisa que ouvi dele enquanto dirigimos para longe pela saída dos fundos do shopping. Percebe que ele não estava mais na entrada da frente. Eu gostaria de ter levado isso em consideração ao pensar no que poderia ter acontecido a seguir. Chegamos em casa e, depois de trazer tudo para dentro, trancamos a porta. E Marcos e eu começamos a assistir a um filme de Natal. Nosso tempo agradável foi interrompido quando a campainha tocou. Eu não esperava por ninguém e era tarde para qualquer tipo de vendedor porta a porta. Eu disse a Marcos para continuar assistindo enquanto eu ia atender a porta. Eu perguntei: "Quem é?" pela porta e uma voz masculina do outro lado disse: "É o Papai Noel." Meu coração afundou. Eu disse: "Se você é o Papai Noel do shopping, por favor, vá embora ou vou chamar a polícia." Ele respondeu: "Você deixou algo cair da sua sacola, senhorita. Só estou procurando devolver." Eu respondi: "O que eu deixei cair?" Ele disse: "Não sei, senhorita. Não quero ser intrometido, mas se você abrir a porta, posso entregar para você." Eu repeti que queria que ele fosse embora agora. Decidi então ligar para o escritório de administração do shopping para relatar isso, mas o homem do telefone disse que eles não contratam oficialmente Papais Noéis neste shopping e que quem se veste como Papai Noel o faz por conta própria. Com essa informação, me senti incrivelmente insegura. Voltei para perto de Marcos, mas minha mente estava em outro lugar. Eu senti um sentimento doentio de preocupação no meu estômago.
Eu inventei uma desculpa para me levantar novamente. E depois de alguns minutos fui até a cozinha, longe do som da TV. Abri as persianas da janela da cozinha, mas não pude ver nada lá fora, pois a luz da cozinha estava acesa e estava totalmente escuro lá fora. No entanto, ouvi um homem gritando, "Ho, ho, ho!" Provavelmente ele estava lá fora me observando naquele exato momento, enquanto olhava pela janela. Não tive escolha a não ser chamar a polícia e relatar que fui seguida por um homem vestido de Papai Noel. Eu disse a Marcos para continuar assistindo ao filme e fui falar com a polícia do lado de fora. Eles registraram um relatório e seguiram em frente. A presença policial me fez sentir um pouco melhor. Algumas noites depois, porém, a campainha tocou novamente por volta do mesmo horário, se não um pouco mais tarde. Marcos já estava dormindo. Eu estava na sala assistindo a um programa. Desliguei a TV e subi para o meu quarto, que é conectado ao quarto de Marcos. A campainha não tocou novamente, mas eu nunca desci naquela noite. Foi só no dia seguinte, ao sair de casa, que encontrei um bilhete preso à minha porta da frente. Estava escrito e impresso. Tirei uma foto do bilhete, liguei novamente para a polícia e entreguei a eles, já que continha o número dele. A polícia disse que eu receberia notícias quando alguma ação fosse tomada. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação de um detetive, dizendo que o homem não entraria mais em contato comigo, porque ele havia sido encontrado morto em uma lixeira do shopping, sem os olhos, e com um bilhete com o meu endereço. Isso foi assustador. História 2. O roubo do Papai Noel. Esta é uma história curta, mas marcante da minha infância. Cresci em uma casa de classe média nos subúrbios de São Paulo, Brasil. Minha irmã e eu éramos grandes fãs do Natal quando crianças. Eu devia ter uns 6 anos quando isso aconteceu, pois tínhamos acabado de nos mudar para a nova casa. Essa é uma das minhas memórias mais antigas, simplesmente pela gravidade do que aconteceu. Na véspera de Natal, sempre tive dificuldade para dormir, mesmo quando criança, devido à antecipação. Eu ficava acordado até tarde, jogando videogame no meu quarto, na minha antiga TV de caixa. Eu jogava até dormir de exaustão. Nesta noite em questão, eu estava jogando um jogo de Star Wars para o PS1. Quando precisei ir ao banheiro, abaixei o volume e saí silenciosamente do meu quarto, porque sabia que minha mãe ficaria brava se me ouvisse rondando na noite de Natal. Fui ao banheiro no andar de cima e, quando terminei, voltei silenciosamente para o meu quarto. Foi quando ouvi o som da árvore se mexendo lá embaixo, na sala de estar. Meu primeiro instinto foi pensar em Papai Noel. Comecei a descer as escadas, até chegar ao térreo. O som das agulhas de pinheiro se movendo estava mais alto agora. Eu espiava ao redor da parede inferior da escada para a sala de estar. Não havia luzes acesas, exceto por alguém segurando uma lanterna. Eu só conseguia ver as pernas da pessoa, já que ela estava inclinada atrás da árvore. Havia uma sacola preta no chão, e esse homem aleatório saiu de trás da árvore e me olhou. Ele olhou para mim e colocou o dedo indicador nos lábios, fazendo um gesto de silêncio. Ele sussurrou: "Sim, eu sou o Papai Noel." Eu era velho o suficiente e esperto o suficiente para saber que não era isso que o Papai Noel que eu conhecia parecia. Eu comecei a gritar por minha mãe e meu pai o mais alto que pude. Lembro-me de o homem começar a surtar, decidindo se levaria ou não a sacola cheia de nossos presentes. Ele acabou correndo em direção à porta da frente. Não lembro se ele teve que destrancá-la ou se ela já estava destrancada, mas lembro-me dele saindo pela porta da frente. Segundos depois, meus pais desceram as escadas. Tenho certeza de que gritei que havia um homem lá dentro, e eles viram a sacola preta no chão cheia dos presentes que teriam sido roubados. Meu pai disse que foi até a rua de pantufas, pronto para matar alguém. Metade dos enfeites da árvore foi retirada, e na sacola havia presentes que teriam sido roubados. Segundo meu pai, o método pelo qual o homem invadiu foi a porta dos fundos, que parecia ter sido aberta com uma alavanca, devido à madeira lascada. Uma casa a poucas quadras de distância também havia caído vítima disso, e estava nas notícias. Era definitivamente o mesmo cara. Não me lembro muito dos meus 6 anos, mas essa é uma memória que ainda permanece na minha mente como se fosse apenas alguns anos atrás. História 3. O sequestro do garoto.
Era dezembro de 2020. Minha noiva e eu compramos uma casa juntos alguns anos atrás. É uma casa bonitinha, em um bairro decente, uma área agradável para criar uma família. E é por isso que o que aconteceu há 2 anos foi ainda mais chocante e repugnante. Conhecemos todos os nossos vizinhos, tanto os da porta ao lado, quanto os 3 mais próximos do outro lado da rua. Todos são amigáveis o suficiente, mas você realmente nunca sabe que esqueletos estão escondidos no armário de alguém. Nosso vizinho Paulo, à direita, sempre parecia simpático nas poucas vezes que conversamos, mas ele nunca falava muito. Eu o via quase todos os dias, saindo ou voltando, presumivelmente do trabalho, embora eu nunca soubesse qual era sua profissão. Nessa época, eu não o via há alguns dias e o carro dele não saía da garagem. Obviamente, isso, por si só, não era motivo para alarme. Todos os vizinhos, incluindo Paulo, já tinham suas luzes de Natal acesas. Achei interessante como Paulo, um homem solteiro na casa dos 40, colocaria luzes. Na verdade, achei isso meio agradável. Eu estava atrasado para montar minhas luzes de Natal e decorações do lado de fora numa noite. Enquanto fazia isso, notei que as luzes de Natal de Paulo, do nada, começaram a piscar loucamente, todas elas, não apenas uma fileira. Parecia que poderia ser apenas fiação com defeito ou algum problema elétrico. No dia seguinte, saí para o trabalho por volta das 10 horas e percebi novamente que o carro de Paulo ainda estava na garagem. Também notei que todas as cortinas de sua casa ainda estavam fechadas. Mesmo quando voltei do trabalho, as cortinas ainda estavam fechadas, mas as luzes de Natal estavam acesas. Então ele estava definitivamente em casa. Brinquei com minha noiva dizendo que ele devia estar em algum tipo de hibernação. Mais tarde naquela noite, minha noiva entrou e me contou sobre as luzes de Natal de Paul agindo estranhamente. Fui lá fora e era exatamente a mesma coisa que estava acontecendo na noite anterior. O piscar não estava acontecendo de uma forma que parecesse programado, era de uma maneira muito falha. Então decidi ser gentil e ir informá-lo e verificar se ele estava bem, já que não o via há algum tempo. Bati na porta e, como não houve resposta, toquei a campainha. Todas as cortinas estavam fechadas e eu não conseguia dizer se as luzes estavam acesas ou não. Sem resposta na primeira tentativa, toquei mais uma vez. Finalmente a porta se abriu e Paulo me cumprimentou. Eu disse a ele sobre as luzes piscando que eu acabara de perceber que não estavam piscando mais. Eu prometi a ele que não estava inventando e ele agradeceu. Perguntei se ele estava bem, pois não o tinha visto por um tempo. Ele disse que estava se sentindo um pouco mal, agindo um pouco estranho. Então, ouvi algo vindo de dentro da casa. A princípio, pensei que estava imaginando, mas parecia o choro de uma criança, pedindo socorro. Paulo não tinha filhos. Eu estava prestes a perguntar a ele se ele tinha ouvido aquilo, mas na hora decidi não fazer isso. Disse adeus e voltei para minha casa. Então, disse à minha noiva para ligar imediatamente para a polícia. Eu acho que Paulo tem uma criança em sua casa. A reação dela foi literalmente: "O que você disse?" Eu disse que acho que Paulo sequestrou uma criança. Liguei para a polícia e disse que acho que ouvi uma criança gritando na casa do meu vizinho, que não tem filhos e não tem saído de casa nas últimas semanas. Pedi para manterem a ligação anônima, embora eu soubesse que Paulo não seria tão estúpido a ponto de não perceber que fui eu quem fez a ligação. Com certeza, a polícia chegou e entrou na casa com um mandado. Quando ouvi o que encontraram, fiquei chocado. Havia um menino trancado no porão. Lá, havia 4 dias. O menino tinha sido sequestrado de uma cidade completamente diferente. Quanto às luzes piscando, o garoto era um gênio e de alguma forma encontrou uma maneira de piscar as luzes de Natal, como uma tentativa de pedir ajuda e chamar a atenção de alguém do lado de fora, sempre que ele via alguém pelas janelas bloqueadas do porão. Acredito que ele viu a chance de pedir ajuda quando alguém, eu, estava à porta da frente. Claramente, uma criança muito inteligente, com grandes instintos de sobrevivência.
Fico feliz que ele tenha sido reunido com sua família. Eu não quero saber o que foi feito com ele, mas espero que ele viva uma vida normal e deixe isso para trás, sabendo como o sequestro de crianças é um crime sério. Paulo não sairá da prisão tão cedo. História 4. O xixi do invasor. Eu estava sozinho em casa em um fim de semana. Então minha namorada Maria Clara veio passar o fim de semana comigo. Era o meio de dezembro, e as festividades de Natal estavam a todo vapor. Maria Clara queria assistir a filmes de Natal naquela noite. Então pedimos comida, bebemos vinho e ficamos ao lado da árvore de Natal, na sala assistindo iOS filmes de Natal. Começamos com o Polar Express e depois assistimos ao Esqueceram de Mim. Acabamos ficando sem vinho, então decidi ir até a loja de bebidas na quadra ao lado para pegar mais. Levaria apenas 10 minutos, e como era um sábado à noite, eles estavam abertos mais tarde do que o habitual. O caixa estava trabalhando e eu fiquei preso em uma conversa com ele, como sempre acontece quando vou lá. No meio da conversa, senti meu telefone vibrando no bolso. Eu verifiquei para ver quem era. Era a Maria Clara. Interrompi o caixa dizendo, 1 segundo, e atendi. Maria Clara parecia assustada, dizendo que ouvia barulhos vindo de baixo da sala de estar, o que significaria o espaço abaixo do piso. Eu disse a ela que estava tudo bem, que não havia nada lá embaixo. Ela me pediu para ficar ao telefone com ela até eu voltar. Então eu fiz. Eu andei os 5 minutos de volta para casa, e a Maria Clara ainda estava no sofá, com o filme pausado, dizendo que estava ouvindo sons. Quando perguntei se ela ouviu outros sons, ela disse que não. Ela perguntou, e se tiver um animal lá embaixo? Eu disse a ela que isso não era possível. Não havia aberturas de lugar nenhum do lado de fora. Eu abri a garrafa de vinho e continuamos assistindo ao filme. Não demorou muito para que ouvíssemos um som distinto de batida vindo de baixo, do espaço sob o piso. Olhei para a Maria Clara e ela olhou para mim. Ela estava certa. Havia algo lá embaixo. Eu disse, pode realmente haver um animal lá embaixo. Mais uma vez, pausamos o filme e fui até o armário com a porta para o sótão. Peguei a lanterna na prateleira e desci para o espaço abaixo do piso. Eu fiquei perto da porta do espaço e fiz uma rápida varredura do local. Havia 1 milhão de caixas lá embaixo, então um animal pequeno poderia estar se escondendo em qualquer lugar. Cheirava a xixi lá embaixo, o que praticamente confirmava que havia algo lá. Eu não sou um exterminador ou controle de pragas, então não havia nada que eu pudesse fazer. Eu contei a meus pais sobre isso no grupo da família e disse ao meu pai que ele teria que chamar o controle de pragas no dia seguinte. Enquanto subia as escadas, ouvi algo do outro lado do espaço. Eu não sei o que era, mas algo se mexeu. Eu fiquei com medo de que algum animal corresse na minha direção, então subi as escadas com pressa e fechei a porta. Não havia muito mais o que fazer agora, exceto voltar para a sala de estar e terminar de assistir ao filme. Depois que Esqueceram de Mim terminou, fomos para o meu quarto e eventualmente dormimos. Eu acordei no meio da noite com uma vontade terrível de fazer xixi e com uma dor de cabeça latejante. Levantei-me, abri a porta do meu quarto e olhei para o corredor escuro. No final do corredor, vi a silhueta de uma pessoa. Quase gritei, mas, em vez disso, fechei a porta silenciosamente e a tranquei. Ouvi passos descendo o corredor e então a maçaneta da porta girou e alguém tentou abrir a porta. Uma voz profunda e horrível do outro lado disse, "Olá!" Foi quando Maria Clara começou a gritar. Ela foi acordada pelo meu levantar e ela ouviu a voz também. Eu teria tentado acalmá-la, mas eu estava com muito medo. Eu ouvi passos se afastando da porta, então liguei para a 190. Esperar pela polícia parecia uma eternidade. Tudo o que sei é que quando os policiais chegaram, não havia mais ninguém na casa. Quem quer que fosse, deixou um cheiro de xixi no espaço abaixo do piso. Não foi minha imaginação. Havia literalmente uma poça de xixi daquela pessoa no chão, o que é bastante perturbador porque sugeriria que ele esteve lá por um tempo. Embora provavelmente fosse um morador de rua, isso não tornava menos horrível. Minha família nem acreditou no início. Eu nunca mais esqueci de trancar a porta, novamente.